Olá, meu nome é Mariana e eu vou apresentar o pôster Implementação de Espectroscopia Ultravioleta e Algoritmo de Machine Learning para Otimização de Extrusão Farmacêutica. Esse trabalho foi realizado como parte da minha pesquisa de doutorado na Escola de Farmácia da De Montfort University. Bom, a extrusão a quente é um processo contínuo na qual materiais na forma de pó são introduzidos em uma câmara aquecida e misturados pelo movimento de uma rosca. O objetivo é dispersar o ativo farmacêutico em uma matriz polimérica. Dependendo do grau de dispersão, esse ativo vai ter solubilidade melhorada. Se o ativo estiver completamente disperso, perdendo, portanto, sua estrutura cristalina, forma-se uma dispersão sólida amorfa. Esse trabalho fez uso do modelo piroxicana, esse é o ativo de BCS classe 2, ou seja, pouca solubilidade, e o polímero é um copolímero de vinilpirrolidona e vinilacetato, comercialmente chamado Colidon VA64. Bom, o processo de extrusão, ele tem alguns fatores mais importantes e mais investigados na literatura, e esses seriam a temperatura da câmara que envolve a rosca, a taxa de alimentação dos pós, a configuração dos elementos dessa rosca e a velocidade da rosca. Bom, o trabalho também envolve espectroscopia ultravioleta visível direta, e nessa configuração, as sondas estão conectadas à saída da extrusora, como mostra nessa figura, e elas estão conectadas ao espectrofotômetro por fibras ópticas, que projetam e coletam radiação na faixa de 240 e 816 nanômetros. E aí espectros de transmitência, ou seja, da luz que passa através do material, são coletados a cada 2 segundos ao longo de todo o experimento. Em outros trabalhos, o nosso grupo de pesquisa demonstrou a capacidade dessa espectroscopia de detectar falhas na extrusão, que causam, por exemplo, a saturação da matriz ou mudança de cor ainda formação de bolhas. Esses modos de falha, eles causam uma deformação no espectro, que também acabam sendo refletidos nas medidas de luz e cor das amostras calculadas pelo sistema CELAB, representado nessa parte aqui do slide. Esse sistema foi feito para representar como o olho humano percebe as cores, mas também é bastante útil por ser uma medida univariada e imediata que a gente consegue obter ao longo do processo. Então, essas variáveis, o L-star de luminosidade e o B-star, que é da cor, que vai do azul até o amarelo, foram utilizadas junto com o algoritmo para encontrar condições ideais de processamento do material. Bom, o algoritmo é a terceira parte desse trabalho e é o algoritmo Nelder-Med, que é o algoritmo de minimização, ou seja, ele busca sempre condições que vão resultar no valor mínimo de uma variável. Nesse caso, é a avaliação objetiva, que é calculada pela somatória da subtração de cada alvo, de cada objetivo, com a mediana do teste que está sendo avaliado naquele momento. Bom, no caso desse experimento, também tem alguns parâmetros do algoritmo que devem ser avaliados ou devem ser discutidos. Então, no primeiro momento, se propõe os intervalos das variáveis que se quer trabalhar. Nesse caso, foi a taxa de alimentação de 5 a 10 gramas por minuto e a velocidade da rosca, que foi de 150 a 400 RPM. Além disso, o tempo no qual esse experimento vai ser levado e desse tempo, o quanto vai se coletar de dado. Nesse caso, é importante destacar que para processos contínuos, o tempo é uma variável crucial, porque sempre é necessário esperar um tempo de acomodação das condições do processo para chegar na estabilidade. Nesse caso, foram 690 segundos, o processo inteiro, o pedaço do experimento inteiro, mais os 150 minutos finais de cada teste para poder estabelecer essa mediana. O algoritmo ainda tem alguns padrões de tamanho e abrangência da expansão ou da contração. Esses vão de alfa, gama, rho e o sigma, e eles vão determinar a abrangência, ou seja, o quão grande vai ser o movimento. Ainda assim, é necessário estabelecer os limites do experimento, o número máximo de iterações que se quer fazer, sendo que cada iteração vai incluir pelo menos 2 testes, e também o limite de otimização. Isso significa, de forma prática, que
Se o valor da avaliação objetiva for menor que 0,5, e se ele acontecer por pelo menos 4 vezes, o algoritmo vai entender que o sistema foi otimizado. Bom, além disso, quando tudo isso for estabelecido, o que vai acontecer são as primeiras movimentações, e elas estão representadas nessa figura. Então, aqueles intervalos dados no início, eles e seus pontos médios vão estabelecer as primeiras 3 relações, os primeiros 3 testes, e aí depois, comparados os valores da avaliação objetiva desses 3, vai se detectar o pior ponto, ou seja, o maior valor de avaliação objetiva, e essa condição vai ser refletida, formando esse quarto ponto, perdão. E aí, a partir disso, uma sequência de regras e condições vão ser implementadas para poder investigar outras combinações da taxa de alimentação e da velocidade da rosca. Bom, esse diagrama mostra todos os tipos de decisões e condições que vão ser feitas pelo algoritmo ao longo do experimento. Então, podem ser feitos movimentos como reflexão, contração externa, contração interna e encolhimento. Essas regras sempre vão considerar a ordem entre o melhor, o segundo melhor e o pior valor, ou seja, quanto menor o valor, melhor. E aí vai determinar as próximas combinações dos fatores do processo, considerando os valores do alfa, do gama, do rho e do sigma. Mais detalhes sobre como ele estabelece essas condições podem ser encontradas na publicação original do algoritmo. Bom, essa figura mostra o último experimento que a gente realizou, e nesse sentido tem os objetivos, os valores de avaliação objetiva, os valores de L-star, e a linha vermelha é o target que a gente queria atingir, a mesma coisa para o B-star, e aí o valor de taxa de alimentação e o valor da velocidade de rosca. Bom, aqui a gente pode ver que os parâmetros fizeram com que a gente obtivesse 10 corridas depois das 3 iniciais, e ele explorou desde os piores condições até as melhores condições. Conforme esperado, as combinações extremas, ou seja, de uma alta taxa de alimentação e baixa velocidade de rosca, ou uma baixa taxa de alimentação e uma alta velocidade de rosca, resultaram em valores de L-star e B-star mais distantes dos alvos. Isso aconteceu nas condições 4 e 6, essas aqui. E se comparadas e observadas os valores de L-star, assim como a estabilidade da alimentação, percebe-se que essas duas condições geraram ou uma sobrecarga de alimentação ou uma falta da alimentação, que é representada muito bem pela variação do L-star e do B-star. Bom, nos testes em que o B-star e o L-star foram mais próximos dos valores alvos, as condições para se atingir isso giraram em torno de 275 RPM a 360 RPM, ou seja, valores relativamente altos em relação ao intervalo estudado, e a taxa de alimentação em torno de 7,7 gramas por minuto, gerando uma condição ideal de 7,8 gramas por minuto e 350 RPM. Aqui a gente tem que comparar o valor que o algoritmo determinou como ótimo com os valores que anteriormente nos nossos trabalhos a gente encontrou que eram ideais para processar a mesma amostra. E essas eram de 8 gramas por minuto e 300 RPM. Portanto, o algoritmo encontrou as condições de parâmetro de taxa de alimentação e velocidade de rosca bem semelhantes àquelas estabelecidas nos nossos estudos de otimização, usando somente as medidas de L-star e B-star nesse caso. Então, o que a gente conclui desse estudo é que o algoritmo Nelder-Med encontrou condições ideais de operação com base em objetivos espectroscópicos, as medidas de luminosidade e cor. E esses resultados, eles expandem a aplicabilidade da espectroscopia direta para otimização autônoma de processos de extrusão de dispersão sólidas. E a gente acredita que essa é uma contribuição significativa para essa área de pesquisa.
Dúvidas podem ser encaminhadas para o meu e-mail, e eu agradeço pela atenção.